Graça e paz, igreja, por divina bondade, graça e misericórdia do Senhor, estamos mais uma vez aqui na casa de Deus, com o povo de Deus, para prestarmos um culto de louvor e adoração a Deus. E nós viemos aqui para louvá-lo e glorificar o seu nome e sermos enriquecidos com ele. E há riquezas no mais profundo do Senhor que estão para ser derramadas sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Então nós vamos louvar ao Senhor com este primeiro cântico, cantando ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. 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 Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós confiamos em Deus. Nós cremos em Deus. E a Bíblia nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Está registrado na palavra de Deus que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades poderá nos separar do amor de Deus. Quem nos separará? Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus! Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Louvado seja Deus. Amados de Jesus Cristo, do trono da graça, veio o Salvador ao mundo. Como uma torrente de água viva que corre do trono de Deus e que chegou até nós para matar a fome do sedento, para dar uma água que quem tomar dessa água é viva para sempre, viva eternamente. A água que eu te der, você vai fluir dentro de você rios de águas vivas. Eu quero beber da tua fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, Pai Eterno, por tão grande privilégio de mais uma vez estar na Tua casa e falando contigo, te agradecendo por tantas coisas que o Senhor Deus tem derramado nas nossas vidas e ainda por muito que fará, nós não sabemos, mas Tu conheces o nosso futuro, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque os meus pecados são purificados, limpos através do Seu sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado até mesmo, Senhor Deus, por essa chuva que cai, porque o Senhor Deus sabe a necessidade, Senhor Deus, da terra, das plantas e até mesmo nós para respirarmos melhor. Obrigado, Senhor Deus, já pelo teu servo, logo depois vai estar trazendo a mensagem e com certeza virá de encontro aos nossos corações e sairemos daqui fortalecidos, Pai, porque é a tua palavra que é viva e eficaz e que tem poder, Senhor Deus, para transformar as nossas vidas nas áreas que tu conheces e que nós sabemos. Obrigado, Pai, Pai querido, por tudo. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Graças, irmãos. Não, ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ainda mais se Ele te escolheu. Ele é capaz de enviar a prova só pra te ensinar uma lição. O coração às vezes quer teimar.
É nessa hora que o Pai confronta, ensina, só pra te fazer lembrar. E Jonas, vontade boa, perfeita, agradável, elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormecer. Se posicione como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Tudo é por amar você. E vai, levante agora, saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando um vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. E Jonas, vontade boa, perfeita, agradável, elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormecer. Se posicione como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Tudo por amar você. Vai, levante agora, saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando um vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. Ah, Jonas, Deus te achou. Você vai cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Agora saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando um vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. Destino lindo pra você. Se Deus está mandando um vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. Deus provoca o vento. Vem pra gente orar. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Deus. Deus é maravilhoso. A Ana não sabia e não sabe o que o pastor vai estar pregando nesta noite e tem uma parte do cântico que o vento que Deus manda não é para matar, é para mover, é para impulsionar, é para ir adiante, é para ir à frente. Amados de Jesus Cristo, 25ª mensagem da série Perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. E o subtema para esta mensagem nesta noite é: eu
acredito. Isso mesmo, eu acredito. Por quê? Acreditando, eu posso andar com confiança nas promessas de Deus. Mateus capítulo 11, 12 e 13, o nosso texto áureo, que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vamos orar, Pai. Nós precisamos do Senhor. Cremos no Senhor, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua compaixão. Cremos de corpo, alma e espírito no Senhor, com toda a nossa força. E te agradecemos por estarmos na tua presença, na tua casa, junto ao teu povo. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está dizendo o seguinte: nós, pois, andamos por fé e não pelo que nos é possível ver. Por que nós andamos por fé e não por vista? Porque nós cremos em um Deus real, que é Espírito invisível, mas que é Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Santo, justo, verdadeiro, eterno, que de eternidade a eternidade se mantém da mesma maneira, imutável. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As coisas que Deus estabeleceu foram estabelecidas para os que foram desde o princípio até aqueles que serão até a volta do Senhor Jesus nos ares. Nós mudamos. Nós muitas vezes temos conceitos diversos e variamos de tempos em tempos. Deus não. Deus é o mesmo, hoje, ontem, sempre e eternamente. Louvado seja Deus por se manter imutável, por ser santo, eternamente santo, por ser amor, eternamente amor. E amor verdadeiro, não esse amor do qual nós falamos, não desse amor do qual nós expressamos que sentimos, mas um amor para sempre. Amor este tão tremendo e tão grande e tão maravilhoso que está registrado em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Está registrado na palavra de Deus que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E está registrado, está escrito, que Ele nos amou primeiro. E graças a este amor, nós estamos aqui. E para estarmos falando acerca da nossa fé, do nosso crer, da nossa devoção, da nossa confiança nele, nós vemos este texto paulino desafiando os crentes a continuarem a ter confiança em Deus e nas suas santas, benditas e eternas promessas. Amados de Jesus Cristo, às vezes nos demovemos da nossa confiança por questão de tempo,
por impaciência, quando julgamos que Deus demora em nos atender, a fazer o nosso gosto, a fazer a nossa vontade. E nós nos demovemos da nossa fé e colocamos dúvidas se verdadeiramente Deus existe, se verdadeiramente Deus é amor, se verdadeiramente eu sou salvo, se verdadeiramente Deus ouve as minhas orações e se verdadeiramente Deus responde às minhas orações. As inquietudes do nosso viver, do nosso ser, esfriam a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Basta não sair da maneira como nós idealizamos, planejamos, e aí vem a incredulidade por intermédio das dúvidas, vem os questionamentos. Mas, amados de Jesus Cristo, assim como o salmista diz nos Salmos 40, ele era paciente e disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs na minha boca um cântico novo. Muitos verão e temerão ao Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Eu acredito em Deus e que Deus, Ele tem uma preocupação conosco. Ele quer o melhor para nós. Lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 4, há um personagem chamado Abrão, da terra de Ur dos Caldeus, filho de Tera, que ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus e creu naquilo que Deus diz. Lá nos tempos remotos, alguém disse: eu creio, e saiu do seu conforto, da casa dos seus parentes, do convívio das suas riquezas, de já ter uma vida abastada, de ser um homem realizado. Mas Deus deu a ele uma promessa. Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Abraão creu nas promessas de Deus para a vida dele e para a vida da futura família dele, porque até então, aquele momento, ele não poderia ter filho, ele não conseguiria ter descendentes, mas ouviu a voz de Deus. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amados de Jesus Cristo, nós devemos tirar o coração de pedra e ter um coração de carne, um coração maleável, um coração sensível, um coração que acredita, um coração que tenha fé, um coração que tenha esperança em Deus, que confie em Deus e que espere em Deus para ser abençoado. Amados de Jesus Cristo, esse desafio, em primeiro lugar, está para que você possa obedecer à voz de Deus, para que você possa obedecer à palavra de Deus, para que você possa confiar nas promessas de Deus. Gênesis 12, de 1 a 4. Olha só o que está escrito. Então o Senhor falou a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção.
abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Então partiu Abraão, como o orientara o Senhor, e logo acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Ó, você que se queixa pelo seu filho ou sua filha que ainda está em casa e ainda não chegou a 75 anos. Aos 75 anos a voz de Deus veio a Abraão e disse: sai da casa do teu pai. Já não bastava mais Tera dizer a Abraão. Às vezes, amados de Jesus Cristo, na nossa vida, quando a gente julga estar tudo da forma correta, que nada vai mudar, Deus fala ao nosso coração e muda a nossa história. Se Abraão não tivesse obedecido a palavra de Deus, crido em Deus, não estaríamos falando a respeito do Pai da fé. E olha, amados de Jesus Cristo, não tinha escrita, não tinha Pentateuco, não tinha nada, era um tempo remoto. Israel ainda não existia, mas está ali o Pai da promessa, está ali aquele que vai ser uma grande nação e que sai nos caminhos traçados por Deus, nos propósitos de Deus, guiados por Deus, com confiança em Deus, e sai para ver a sua bênção. Amados de Jesus Cristo, às vezes, para sermos abençoados, é necessário ouvirmos a voz de Deus. Às vezes é necessário não apenas ouvirmos a voz de Deus, mas sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, sem duvidar, acreditando que Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre acreditando que Deus tem o melhor para nós. E Deus tem bênçãos que não podemos abraçar, de tão grandes bênçãos que Deus tem para derramar sobre cada um de nós. Amados de Jesus Cristo, esta metáfora de andar por fé implica em uma jornada contínua e árdua. Amados de Jesus Cristo, há uma bênção, mas para que eu tenha a bênção, é necessário que eu me predisponha a sair da minha zona de conforto e ir por fé no lugar onde Deus tem determinado para que eu alcance a minha bênção. A bênção que Deus tem para você muitas vezes não é no lugar que você está, vivendo da forma como você vive, acomodado naquilo que você já possui, naquilo que você já conquistou, naquilo que você tem. Mas Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores, não só para você, mas para todas as suas gerações. E nós somos benditos, porque está em Gênesis 12, 4, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Somos benditos pela fé e a obediência de Abraão. Então você pode dizer, então eu não preciso de mais nada. Olha, amados de Jesus Cristo, andar por fé é uma jornada contínua, árdua e ativa, que exige mudança, que está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17.
De si mesmo modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, estará morta. As obras dão mais vida e dão mais fé. A obra de Abraão foi caminhar, foi andar em uma jornada íngreme, árdua, perigosa, para receber a sua dádiva, receber a sua bênção, receber a sua porção. Mas Abraão era digno disso. Amados de Jesus Cristo, Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Devemos seguir o exemplo de Abraão, ter os nossos ouvidos abertos à voz de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Manda, porque tu podes. Obedeço, porque sou inteligente e sei que o Senhor é Deus e tem o melhor para mim. Amados de Jesus Cristo, para andar por fé é necessário uma dependência diária, de momento a momento. Andar por fé é uma esperança no invisível. Em Colossenses capítulo 3, de 1 a 2, devemos fixar a mente, o coração nas coisas de cima, que as coisas do alto ocupem a nossa vida com valores que Jesus trouxe da sua habitação do céu até nós. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Amados de Jesus Cristo, nós temos sonhos, nós temos ideais, nós traçamos objetivos e com disciplina julgamos que o alcançaremos. Amados de Jesus Cristo, Deus tem planos maiores para cada um de nós. Diz em Isaías 55, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamento de vida, pensamentos de bênção, pensamentos de prosperidade, principalmente na fé e no conhecimento de Deus. As pessoas, quando falam sobre prosperidade, falam sobre financeira e social. E as igrejas estão prometendo riquezas para pessoas pobres de espírito, pobres de conhecimento, pobres de obediência e de fé, e lançam tudo achando que essas coisas se compram. Essas coisas, elas são dádivas de Deus para cada um de nós, a quem julga Deus derramar, a quem julga Deus doar, a quem julga Deus abençoar, e abençoando, e se portando, e servindo, e obedecendo, e andando na presença de Deus, tem bênçãos para todas as gerações seguintes. Esperança no invisível. Amados de Jesus Cristo, mas em segundo plano, nós vamos vendo que nós devemos perseverar nas provações. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. A nossa fé frequentemente é testada. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato
de passardes por diversas provações. A prova está doendo, Senhor. De prova em prova, de fé em fé, não estranheis, porquanto sabeis que a prova da fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ser plena de ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Aperfeiçoados pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades. Amados de Jesus Cristo, um crente sem luta é um crente que não cresce. Um crente que não luta e não obedece, não se fortalece. Oh, amados de Jesus Cristo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Ah, se você está passando por luta, glorifique a Deus. É Deus provando a sua fé. É Deus trazendo força, revestindo você com coragem, com esperança, com paciência e confiança. Quanto mais prova, mais força. Quanto mais prova, mais temor. Quanto mais prova, mais obediência. Quanto mais prova, mais louvor, mais confiança. Porque o Senhor está dando a oportunidade para que a gente cresça na graça e no conhecimento, para servi-lo, para honrá-lo, para testemunhar acerca do seu amor e da sua graça. Todas as coisas contribuem para o bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos que o amam, dos que foram chamados conforme os seus planos. Então, o pastor está dizendo que se eu estou passando por prova, se eu estou passando por provações, eu estou tendo a oportunidade diária de crescimento espiritual. Sim, 2 Coríntios capítulo 11, de 23 a 28. 2 Coríntios 11, de 23 a 28. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se tivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia, uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em Jesus, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Você passou por provação? Você está passando por provação? Paulo disse muito mais eu. Ele abriu o seu currículo aí. E ele mostrou. Você suportaria 39 açoites? Você suportaria apanhar com varas? A chuva nem chega, você já está berrando como cabrito berra no deserto por um orvalho que vai cair. Há chance de crescer. Tanto é que no Novo Testamento, dos 27 livros, 13, eu creio que são 14,
as cartas pastorais. De quem? Daquele que pagou o preço. Por causa de quê? Por causa do amor dele a Deus e do testemunho que ele tinha que dar para as igrejas que ele abria e que assistia, que percorria longos caminhos para alcançar aqueles irmãos que lhe escreviam. Amados de Jesus Cristo, nós devemos, em terceiro lugar, fixar os olhos nas realidades eternas, para que sejamos aprovados. Isaías, capítulo 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não é necessário que Deus alinhe o seu pensamento com o meu pensamento. É ao contrário, é que eu alinho os meus pensamentos aos pensamentos de Deus, que eu alinho os meus caminhos aos caminhos de Deus, porque é do alto que veio a bênção, é do alto que vem a bênção, é do alto que vem a salvação, é do alto que vem o amor, é do alto que vem a graça, é do alto que vem a misericórdia, é do alto que vem o favor, que vem o perdão, que vem a salvação e que vem a vida eterna. Eu tenho que me alinhar com Deus. Eu creio. Oh, amados de Jesus Cristo, grande importância para sermos aprovados. As realidades de Deus são eternas, enquanto as realidades nossas, físicas e visíveis, são efêmeras. Enquanto as realidades nossas, terrenas, são passageiras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Sempre falamos acerca da nossa fé, e só tem fé quem crê, e só tem obra quem tem fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o seu testemunho. É o que Abraão creu, é o que Moisés creu, é o que os santos profetas creram, é que os apóstolos creram, é que os meus pais creram, e é no que eu creio. Eu creio em Deus. E é muito prazeroso servir a Deus em obediência. É muito prazeroso em servir a Deus e fazer a vontade dEle. O que importa é que Ele cresça e eu diminua. O Filho, o Deus Salvador, disse: não conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Você deixa a vontade de Deus ser estabelecida na sua vida e guiar os seus passos? Ou é você que é o Deus da sua vida? Faz o que quer, a hora que quer e do jeito que quer. Por quê? Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Cuide da sua que eu cuido da minha. Boca dura vai gritar muito no inferno. Essas pessoas altivas
cheias de si, dizendo que não servem a homens, que servem a Deus. Se não serve a homens, quem vê, quanto dirá a Deus que não vê? Amados de Jesus Cristo, nós devemos ouvir a voz de Deus. Mas para ouvirmos a voz de Deus é necessário estarmos na presença dEle, com fé nele, em obediência a Ele e esperar por Ele e ser abençoado por Ele. Porque a bênção de Deus, ela é como essa chuva que cai. Ela cai e alcança a todos. Bênçãos são coisas de Deus para nós, que desce do trono da graça dele para a nossa vida. Assim foi toda a existência humana. É dos céus que vem a bênção. É de Deus que vem a bênção. Mas é necessário ouvir a voz de Deus. É necessário obedecer o mandar de Deus. É necessário sairmos do nosso conforto, da nossa segurança, da nossa casa, da nossa parentela, para ver a bênção, o lugar da bênção e o lugar onde Deus vai fazer a minha fé prosperar, a vontade de Deus se cumprir. E hoje, depois de mais de 4.000 anos de idade, quase 5.000 anos, estamos falando do testemunho da fé de um homem chamado Abraão, que depois de obedecer à voz de Deus, teve o seu nome mudado. Todo aquele que nasce de novo tem o seu nome mudado. Por quê? Porque muda a sua história, porque muda a sua função, porque passa a enxergar a bênção pelo fato de ouvir e obedecer à voz de Deus. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele, a passar por provações, a passar por lutas e continuar crendo e indo em direção ao mandado de Deus para alcançar a sua bênção? Tem gente deitado na cama agora, sentado no sofá pedindo para Deus: se o Senhor é Deus, manda a minha bênção, põe aqui na minha mão agora. Para ser abençoado é necessário esforço, é necessário enfrentar lutas, perigos e conquistar. E Abraão, ele não viveu na terra prometida, mas os filhos dos seus filhos lá viveram. O que ele pôde fazer lá foi construir o túmulo da sua esposa, que um rei queria lhe dar, e ele disse: eu não quero nada que não me tenha custo. E ele comprou a terra de Macpela, e é o lugar onde estão as coisas mais incríveis que Deus já realizou na face da terra, porque era ali que havia de se manifestar o amor de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O lugar de torrentes de bênçãos do alto para a salvação de toda a humanidade saiu lá de Padã Arã para chegar àquele lugar, o lugar da bênção, para que famílias e famílias de geração em geração fossem abençoadas. E a bênção chegou até você pela fé e obediência de um homem que tinha o seu ouvido afinado à voz de Deus, diferente de todas as vozes. Que Deus, pois, possa
nos abençoar. Se não estamos no propósito, se não cremos da maneira correta, nos arrependamos. Se não ouvimos a voz de Deus, vamos nos aquietar, acalmar o coração, estar sensível ao som celestial de Deus, chamando-te para uma nova vida, para uma vida de bênção, para uma vida de paz, para uma vida eterna, para uma vida abundante. Ouça a voz de Deus chamando-te. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, louvado seja o teu santo, eterno, bendito e glorioso nome. Se cumpra em nós a tua palavra, que por intermédio da fé possamos crer, obedecer e fazer a vontade do Senhor, porque a bênção, ela é para todo sempre. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite e até quarta-feira, se Deus nos permitir. Uma oração silenciosa, estamos despedidos. Deus os abençoe.